vamos conversar sobre o sistema respiratório. Para começar, é importante saber quais são os componentes desse sistema. Ele é formado por uma porção condutora, que é composta pelo nariz, pela faringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios e pelos bronquíolos terminais, responsáveis por conduzir o ar até os pulmões. E por uma parte respiratória, composta por bronquíolos respiratórios, alvéolos e pulmões, os órgãos diretamente associados às funções do sistema respiratório. E você sabe que função é essa? O sistema respiratório é responsável por realizar as trocas gasosas, permitindo ao sangue levar o oxigênio até as células de todo o nosso organismo e devolver o gás carbônico para a atmosfera. Esse processo é chamado de hematose. O oxigênio é usado pelas nossas células para a produção de energia, essencial para vários processos celulares. E o gás carbônico é como se fosse o lixo que resta após a respiração celular. E por isso precisa ser excretado através da expiração. Fica fácil entender por que é tão importante estudarmos esse sistema, não é mesmo? A respiração é uma das características básicas de quase todos os seres vivos. Vamos agora entender um pouco mais sobre cada um desses componentes, começando pelo nariz. A parte que nós vemos na região central do rosto é chamada de nariz externo. É nela que encontramos as narinas, que são as aberturas que comunicam o meio externo com a cavidade nasal. O local logo após as narinas é chamado de vestíbulo nasal, e nele existem as vibriças, que são aqueles pelinhos muito importantes para a filtração do ar, já que eles retêm as partículas de poeira. O esqueleto do nariz é formado não apenas por ossos, mas também por cartilagem, um tecido mais flexível. Já a cavidade nasal é o espaço interno do nariz, entre as narinas e a faringe. Esse espaço é dividido pelo septo nasal, que também é formado por cartilagem, além de osso. E você já ouviu falar sobre o desvio de septo? Quase todas as pessoas têm o septo levemente desviado para a esquerda ou para a direita, mas quando esse desvio é muito grande, pode haver algum prejuízo respiratório. E nesses casos, é necessário que se faça uma correção cirúrgica. Dentro da cavidade nasal, encontram-se também as conchas nasais, que são formadas por lâminas ósseas e recobertas por mucosa. Existem 3 conchas de cada lado do nariz, a superior, a média e a inferior. E você sabe qual a função das conchas nasais? Elas são muito importantes para aquecer e umidificar o ar. Quando respiramos pela boca, o ar não passa por essa região. Então, não é aquecido nem umidificado. Logo, ficamos com aquela sensação de ressecamento. Por isso, dê sempre preferência a respirar pelo nariz. Existem ainda outras estruturas, como os seios paranasais, que são cavidades cheias de ar presentes dentro de alguns ossos do crânio próximos ao nariz. É bem provável que você conheça alguém que tenha sinusite. Pode ser até que você mesmo tenha, não é mesmo? E você sabe o que é essa sinusite? É simplesmente a inflamação da mucosa ou do tecido que reveste esses seios paranasais. Essa mucosa é bem parecida com a do nariz e possui várias glândulas que produzem muco. Esse muco produzido nos seios paranasais é drenado em direção à parte posterior da cavidade nasal. Quando ocorre alguma obstrução no fluxo da secreção mucosa, seja por uma gripe, um resfriado ou uma rinite, o muco fica congestionado dentro dos seios paranasais, levando a uma inflamação. É essa inflamação que causa tanta dor de cabeça. Vamos passar agora para a faringe. Ela é um órgão muscular que está associado a 2 sistemas, o respiratório e o digestório. Ela também é dividida em 3 partes, a parte nasal, mais superior, e que se comunica com a cavidade nasal, a parte oral, que se encontra na região média e faz a comunicação com a cavidade oral, e a parte laríngea, mais inferior, e que se comunica com o esôfago.
Na faringe ocorre, então, passagem não só de ar, mas também de tudo que ingerimos através da boca. Depois de o ar passar pelo nariz e pela faringe, ele chega até a laringe, que é um órgão tubular que se continua com a traqueia. Seu esqueleto é formado por diversas cartilagens, e uma delas é a cartilagem epiglótica. Lembra que eu falei que a faringe serve como passagem tanto de ar quanto dos alimentos e líquidos que ingerimos? Mas como é que você acha que esses alimentos chegam no lugar certo, no estômago, sem se desviar para os pulmões? É essa a função da cartilagem epiglótica. Ela serve como um bloqueio durante a deglutição, impedindo que o que estamos engolindo passe para a laringe, como é demonstrado no GIF. A função da laringe não é só de conduzir o ar para os pulmões, ela também tem função de fonação, ou seja, de produção do som, visto que nela estão localizadas as pregas vocais. E você já reparou que as pessoas que fumam há muito tempo têm a voz um pouco mais grave e rouca? Isso acontece por causa da irritação que a fumaça quente do cigarro provoca na região da laringe. E além desse prejuízo na laringe, o tabagismo pode causar várias alterações em todos os órgãos e tecidos do sistema respiratório. Por exemplo, ele desencadeia processos inflamatórios no pulmão, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco, e aumenta muito o risco de desenvolvimento de câncer. A traqueia vem logo após a laringe e também é um órgão tubular. Ela é formada por uma série de anéis de cartilagem em formato de C, que são conectados por ligamentos. A parte da traqueia que não possui cartilagem, ou seja, a parte aberta do C, é composta por uma parede muscular. As cartilagens são importantes não só na traqueia, mas em vários órgãos do sistema respiratório, porque apresentam uma maior mobilidade e flexibilidade em relação aos ossos. Na porção final da traqueia, ela sofre um pequeno desvio para a direita, visto que na parte esquerda estão localizadas estruturas como o arco da aorta, então se divide em dois brônquios principais. Mas antes de falar dos brônquios, vamos falar um pouco sobre os pulmões, os principais órgãos da respiração. O pulmão é um órgão par, que capta o oxigênio inalado e devolve o dióxido de carbono para o ar atmosférico. Entre os dois pulmões existe uma região chamada de mediastino, que é ocupada principalmente pelo coração. Os pulmões podem ser divididos em algumas partes. A parte superior é chamada de ápice, a inferior de base ou diafragmática, já que descansa sobre o diafragma. A parte voltada para as costelas é chamada de costal, e por fim a voltada para o mediastino, de mediastinal. É na face mediastinal que encontramos o hilo do pulmão, a região por onde entram ou saem os brônquios, os vasos e os nervos pulmonares. O conjunto dessas estruturas é chamado de raiz do pulmão. Os pulmões ainda se dividem em lobos. O que faz essa divisão são as fissuras oblíqua e horizontal, sendo que o pulmão esquerdo apresenta apenas a fissura oblíqua. As fissuras oblíqua e horizontal dividem o pulmão direito em 3 lobos, o superior, o médio e o inferior, enquanto a fissura oblíqua divide o pulmão esquerdo em 2, o superior e o inferior. Você sabia que o pulmão direito é maior e mais pesado do que o esquerdo? Ele é um pouco mais curto, já que abaixo dele se encontra o fígado, mas também é mais largo. E por causa desse volume maior do pulmão direito, cerca de 10% a mais do que o esquerdo, quando nós inspiramos, mais ar vai em direção ao lado direito. É importante lembrar também que o coração é voltado para a esquerda, preenchendo um espaço chamado de incisura cardíaca. Caso vocês queiram saber mais sobre o coração e o sistema cardiovascular, assistam o vídeo no nosso canal sobre esse tema. Envolvendo os pulmões, nós encontramos a pleura, uma membrana que entra em contato com a parede interna do tórax através da pleura parietal e que recobre os pulmões através da pleura visceral. Entre essas duas lâminas que compõem a pleura, existe uma cavidade bem estreita com um líquido lubrificante.
Esse líquido vai permitir que uma parte deslize sobre a outra durante os movimentos de inspiração e expiração, como vocês podem ver no GIF. Voltando agora aos brônquios, eles são estruturas que se conectam à parte inferior da traqueia e vão em direção aos pulmões. Se compararmos o brônquio principal direito e o brônquio principal esquerdo, perceberemos que o direito é mais largo, mais curto e mais vertical do que o esquerdo. É por isso que, na maioria das vezes em que ocorre a aspiração de algum objeto, ele vai em direção ao brônquio direito. Os brônquios sofrem várias ramificações para conseguir alcançar toda a área. Essas ramificações dão origem ao que nós chamamos de árvore tráqueo-bronquial. Cada um dos brônquios principais vai se dividir em brônquios lobares, que são aqueles que vão ventilar cada lobo dos pulmões. Os brônquios lobares, por sua vez, se dividem em brônquios segmentares, que suprem as divisões dos lobos pulmonares. Os brônquios segmentares se ramificam em bronquíolos. Os bronquíolos se ramificam em ductos alveolares, que terminam, por fim, nos sacos alveolares. Esses sacos alveolares, também chamados de alvéolos, são envoltos por capilares sanguíneos e é a partir deles que ocorrem as trocas gasosas. Um dos problemas mais conhecidos que atingem o sistema respiratório é a pneumonia, ou seja, a infecção dos pulmões. Mas você sabia que a região mais atingida em casos de pneumonia é o alvéolo pulmonar? A pneumonia pode ser causada por vírus, bactérias, fungos e até por reações alérgicas. Essa infecção faz com que os sacos alveolares fiquem cheios de líquido ou pus, dificultando as trocas gasosas, a hematose. Existe ainda uma estrutura acessória essencial para o sistema respiratório. É ela que vai gerar um movimento de expiração e inspiração. Você sabe de que estrutura eu estou falando? É claro que eu estou falando do diafragma, um músculo que divide o tórax do abdômen. Quando esse músculo contrai, a pressão torácica diminui e ocorre a inspiração. Quando ele relaxa, a pressão é aumentada e ocorre a expiração. No GIF, nós conseguimos ver a movimentação do diafragma. Esses movimentos, embora possam ser voluntários, são quase sempre controlados por reflexos estimulados pelos níveis sanguíneos de oxigênio e de dióxido de carbono. É por causa desse músculo que, não importa o quanto a gente tente, nós nunca vamos conseguir segurar a respiração por muito tempo. Quando os níveis de oxigênio no sangue caem muito, o movimento do diafragma acontece involuntariamente. Então vamos fazer uma breve revisão? Quando o diafragma contrai, ocorre a inspiração. O ar é puxado através do nariz, passando pelas vibriças, que retêm as partículas de poeira, e depois pela cavidade nasal, onde ele é aquecido e umedecido. Então, atravessa a faringe em suas regiões nasal, oral e laríngea, chegando à laringe, onde se encontram as pregas vocais e a cartilagem epiglótica, que impede a passagem de alimentos ou líquidos ingeridos para os pulmões. Depois, o ar vai em direção à traqueia. A partir dela, ocorre uma série de ramificações, formando a árvore tráqueo-bronquial. A primeira ramificação forma os brônquios principais, na parte inferior da traqueia. Logo em seguida, são formados os brônquios lobares e então os brônquios segmentares. Os brônquios dão origem aos bronquíolos, de onde partem os ductos alveolares, que formam, por fim, os sacos alveolares. Esses sacos alveolares têm íntimo contato com os capilares sanguíneos e realizam a hematose, ou troca gasosa, permitindo a absorção de oxigênio ao sangue e a expulsão de gás carbônico. Por fim, um último lembrete. A Covid-19 é uma doença que afeta principalmente o sistema respiratório. Ela pode gerar uma síndrome respiratória aguda grave e dificultar ou trazer grande desconforto ao respirar. Quando a hematose é muito comprometida, o sangue não recebe oxigênio da forma adequada e diversos órgãos são afetados pela falta de oxigênio. Por isso, tome cuidado
Evite aglomerações, faça sempre o uso correto da máscara e tenha sempre álcool em gel para a higienização das mãos. Vamos fazer o possível para manter o nosso sistema respiratório e o das pessoas à nossa volta bem saudáveis. Esse foi o nosso vídeo sobre o sistema respiratório. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido muito. Deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com os amigos. Sigam também a nossa página no Instagram. Lá tem várias informações interessantes, importantes e algumas curiosidades. Até o próximo vídeo!